Hoje vou falar sobre carros fortes e ataques a transporte de valores, prática que tem diminuído na França nos últimos anos, felizmente para seguranças e bancos. Mas de qualquer forma que está aumentando em um país do qual pouco se fala sobre o crime organizado, a Argélia. Os ataques a carros fortes estão se multiplicando, especialmente aqueles ataques um pouco mais espetaculares ou rocambolescos. O mais recente, em 9 de abril de 2026, atingiu uma agência bancária na cidade de Guelma. Então, nesse caso, o grupo não atacou diretamente o carro forte, mas se disfarçou de falsos transportadores de valores, na verdade, para pegar os sacos entregues pelo banco. Os autores não foram longe, pois nos dias seguintes, 11 deles foram presos pelo Serviço Local de Combate ao Crime Organizado de Constantine. Ataques têm sido cada vez mais frequentes nos últimos meses. O caso mais recente, mais convencional, ocorreu em setembro de 2025. Lá, foram dois homens, montados em uma moto, obviamente de capacete e com os rostos escondidos, que atacaram um carro forte com uma espingarda. Os botins são bastante significativos para um país como a Argélia, onde o padrão de vida é inferior ao europeu. A agência bancária, com os falsos transportadores de valores, eles roubaram o equivalente a 750 mil euros, cerca de 14 bilhões de centavos argelinos. Os botins desses ataques geralmente variam de 200 mil a 1 milhão de euros, quantias realmente consideráveis. Então, esses ataques a carros fortes, mesmo que tenham aumentado nos últimos anos, nos últimos meses, não são exatamente um fenômeno novo na Argélia. Esse fenômeno surgiu no início dos anos 90, principalmente durante a Década Negra. O que chamamos de Década Negra foi uma década de guerra civil entre o Estado e grupos islamistas considerados terroristas que agiram nessa guerra civil. Ela se estendeu então de 1992 até 2002, essa década negra. E no início dessa década vimos ocorrer ataques a transportes de valores cometidos principalmente por grupos islamistas. Principalmente o GSPC, um desses grupos terroristas que atuavam em redutos espalhados pela Argélia e que, na época, montaram blitzes falsas, ou seja, barreiras com falsos policiais, para parar esses transportes de valores que eram assaltados. Com o tempo, isso se acalmou um pouco no fim dos anos 90. Depois houve um ressurgimento muito sangrento no início dos anos 2000, principalmente na Cabilha, na região de Tizi Ouzou, onde em 2003, 2004 vimos ataques a carros fortes. Era uma versão mais violenta, pois grupos terroristas colocavam bombas nas estradas para explodir caminhões que passavam. Já havia 1 ou 2 mortos entre os 3 vigilantes, e depois atacavam o caminhão com explosivos para abri-lo como uma lata de conserva. Então, com frequência, havia 2 mortos, 3 mortos nesses ataques que se multiplicaram naquela época. O transporte de valores na Argélia era bem vulnerável. Até então eram os 504 blindados, aqueles velhos Peugeot, que eram reforçados um pouco com placas de ferro, porque não era algo muito comum. Mas a partir do início dos anos 90, quando esses grupos terroristas começaram a se dedicar a essa prática sanguinária, nós melhoramos, principalmente, os 6 bancos públicos e as 2 companhias de seguros argelinas fundaram a maior empresa de transporte de valores da Argélia, chamada Amen. E a partir dos anos 2000, com esses ataques à bomba, com explosivos, eles começaram um pouco a melhorar sua técnica e, de qualquer forma, a sua proteção. Os ataques com explosivos que ocorreram no início dos anos 2000, 2003, 2004, deixando muitos seguranças pelo caminho, continuaram pelo menos até agosto de 2010. Naquele ano, um comboio de 3 carros fortes foi atacado novamente por pessoas vindas de redutos armados a cerca de 150, 200 quilômetros de Argel. A emboscada foi realizada por um grupo islamista. Então, bombas à beira da estrada, um ataque depois com Reb-Reb. O Reb-Reb são foguetes artesanais fabricados por esses grupos terroristas que choveram sobre os 3 caminhões. Resultado disso, 2 policiais ficaram feridos porque havia uma escolta policial devido à importância do comboio e um motorista que passava por ali também acabou sendo atingido. A partir de 2015, vimos essas equipes de assaltantes mudarem, não mais islamistas que queriam financiar sua causa e, de qualquer forma, a vida nos esconderijos. Mas vimos bandidos do crime organizado mais tradicional substituírem essas equipes.
com ataques, portanto, cada vez mais numerosos. Isso obrigou também as companhias de transporte de valores e a mais famosa, a Amen, a investir aí em verdadeiros caminhões blindados. Até então, esses ataques eram cometidos principalmente com faca, às vezes muito com espingardas de caça, porque na Argélia não há muitas armas, as armas não circulam muito, as armas clandestinas, então, obviamente, encontravam-se nos esconderijos na mata. Após essa década negra, a lei ficou mais rígida. Ter uma arma na Argélia pode render de 20 anos à prisão perpétua, com penas geralmente longas, muitas vezes de 2 dígitos. Então não circula muito, ainda menos armas como Kalash, fuzis de assalto e Uzis, usados na Europa ou em outros lugares para assaltar carros fortes. Então, a partir de 2015, isso se multiplicou com equipes cada vez mais profissionais e, em 2019, houve inclusive ataques reais como os que acontecem na Europa, com grandes caminhões blindados. Geralmente eles compram caminhões Mercedes, Renault, que são blindados localmente e aí atacados com armas de fogo, etc., em um processo muito mais tradicional. Esse fenômeno, então, veio acompanhado também de um aumento nos assaltos que chamamos de assaltos motivados pela crise na Argélia. A partir de 2015, os ataques a carros fortes aumentaram porque a Argélia enfrentou uma grande crise econômica, deixando muitas pessoas sem conseguir suprir suas necessidades. Principalmente chefes de família, como dizem os meios de comunicação argelinos, começaram a cometer pequenos assaltos a postos de gasolina, arrombamentos e ataques a pessoas em casa. A criminalidade começou a surgir na Argélia, que antes tinha índices muito baixos, especialmente de criminalidade comum e do submundo do crime. Não existia um submundo ou crime organizado no país. O país era mantido de forma bastante rigorosa. Havia uma criminalidade, ainda há uma criminalidade de rua praticada por jovens. Geralmente, como já foi dito, não há muitas armas de fogo, então os caras agem com o que chamam de samurai, que são espadas artesanais curvadas assim como o sabre tradicional argelino. São feitos por serralheiros, pequenos artesãos de ferragens que fabricam esses samurais. Quando pequenos, chamamos de shawarmas, como as facas usadas nos espetos de carne para sanduíches. Essa criminalidade estava principalmente presente em pequenos furtos, pequenos assaltos. O tráfico de comprimidos, porque os jovens malandros das ruas argelinas consomem muito comprando comprimidos na farmácia. Os azuis, os vermelhos, é isso, existe todo um tráfico clandestino dessas drogas dos pobres. Os argelinos também eram conhecidos internacionalmente como sendo batedores de carteira muito, muito bons. A gente os encontra em vários lugares do mundo e também como escaladores particularmente habilidosos. O que chamamos de escaladores são os homens-aranha, são os caras que andam, que sobem pelas fachadas dos prédios, pela frente, por trás, pelo pátio, que passam pelos telhados, descem nos apartamentos e roubam assim escalando. Houve alguns muito famosos, homens com bestas que atiravam cabos para escalar, especialmente em Paris. Então, a criminalidade argelina era mais de baixa intensidade. Um novo fenômeno vem sendo especialmente notado pelas autoridades policiais argelinas. Pela Direção-Geral da Polícia Nacional, que para enfrentar isso multiplicou suas diretorias, reestruturou sua polícia judiciária, crime organizado, entorpecentes, cibercriminalidade, porque vemos justamente o surgimento de golpes, cibercriminalidade, uma multiplicação dos arrombamentos e, portanto, desses ataques a carros fortes. Então, o grande risco para a sociedade argelina e para as autoridades, especialmente a polícia, é ver surgir algo que raramente existia na Argélia, ou seja, uma criminalidade um pouco mais estruturada, profissional e cada vez mais ousada. Cada vez mais pessoas estão nos acompanhando. Obrigado e principalmente inscreva-se.